das teologias que pregam bem-estar, tanto no finalzinho do século passado, com a prosperidade financeira, quanto agora, nesse começo de século, com as teologias de bem-estar, teologia de coach, teologia do bem-estar mental, que é vendido, que é a moda do momento, onde Deus é refém ele é refém da interpretação bíblica que esses teólogos têm, onde o principal argumento deles é que, Senhor, eu ordeno que tal coisa aconteça em minha vida, porque está escrito assim, assim, assim e assim. Porque eu sou filho do rei, eu mereço isso, isso e isso. Sou herdeiro do reino dos céus, então eu quero isso, isso e aquilo. Citam versículos muito bonitos da Bíblia, fora de contexto. Se sou filho do rei, por isso que está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um exemplo, mas naquele momento Paulo estava falando que tudo posso naquele que me fortalece, falando de privações, de provações, de perseguições que sofreremos por conta do Evangelho. Eu, alguns minutos atrás, estava ouvindo a história do Jim Caviezel, que é aquele ator que interpretou Jesus Cristo naquele filme A Paixão de Cristo, filme famosíssimo, o filme mais importante da carreira daquele ator. E a carreira dele foi destruída porque confessou a fé cristã. Ele sabia o que estava fazendo, ele sabia no que estava se metendo, e ele sabia que provavelmente seria o último grande papel da carreira dele. E hoje, quase 20 anos depois, ele lançou um filme agora, The Sound of Freedom, de uma produtora independente, onde não tem o grande aporte financeiro das grandes produtoras, e desbancou, por exemplo, é um filme que fez mais bilheteria que, por exemplo, Indiana Jones, que é uma franquia já de muito tempo, aguardada, mas ele ainda está sofrendo boicote. Ele ainda é escanteado. Ninguém quis produzir o filme dele. Ninguém quis divulgar o filme dele. Esse filme pertence a uma grande empresa que tem um grande streaming, que tem meios e ferramentas de propagar esse filme, mas esconderam ele. Esse filme ele não é necessariamente um filme cristão, não é necessariamente um filme... eu não assisti o filme, ele ainda não saiu no Brasil, mas quero assistir, eu tenho essa vontade, mas me deixou curioso a história deste homem, do Jim Caviezel, que lá na época ele estava sendo cotado para grandes papéis, como do Superman, para outros grandes papéis, que certamente lhe dariam uma tranquilidade financeira na sua vida, ele alavancaria o nome dele.
Esse é um exemplo de um homem que ele é muito bom no que faz, é um excelente ator e sofre perseguição por causa de Cristo. Nesse mundo teremos aflições por causa de Cristo. Nesse mundo sofreremos perseguições por causa de Cristo. Nesse mundo seremos odiados por causa de Cristo. E essa música, sou grato ao Senhor por todas as provações, porque as provas, elas são uma das ferramentas de Deus para que você possa crescer, amadurecer e se aproximar cada vez mais do seu Criador. A Bíblia tem diversos exemplos e o mais, talvez o mais famoso deles é Jó, que sofreu tudo que ele sofreu, perdeu tudo, sendo o homem mais rico, sendo o homem mais próspero da sua época. Ele perdeu tudo e tinha palavras na sua boca como: Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Talvez muitos artistas, muitas pessoas da mídia eram cristãs, se dizem cristãs, são cristãs, mas são aqueles cristãos que estão acovardados, que estão pesando: o que eu faço? Se eu falar que eu sou cristão, nunca mais trabalho. Devemos orar por essas pessoas também, porque passando pelas provações, quando eles se veem sem saída, eles precisam olhar para cima e pedir ajuda do Senhor, pedir orientação do Senhor, para saber o que fazer. Mesma coisa conosco aqui. Se nós falarmos que somos cristãos dentro de um ambiente universitário, sinto muito, mas você vai ser perseguido também. Se você contesta a metodologia científica, não a metodologia em si, mas como que essa ferramenta científica é utilizada no meio universitário, vai sofrer. Então, nós devemos orar, e esse é um dos compromissos que nós temos toda sexta-feira, de estarmos aqui na casa do Senhor, orando e clamando pela nossa segurança, pelo nosso bem-estar, pela nossa vida financeira, sim, mas em primeiro lugar, pedindo para que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a boa notícia de que Ele nos ama incondicionalmente, deve ser proclamada e deve ser defendida até que Ele venha.